Ó, e já estão com a gente aqui no nosso telão, Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Uma mineira para falar com a gente. Opa. Boa noite, Lacombe, Alan, Flávio, Constantino. Dia de expectativa, muito boa noite à nossa querida audiência, nossos companheiros, parceiros de domingo. Eu estava aqui acompanhando, baixei o aplicativo do TSE, para quem não sabe, tem o aplicativo que é só os resultados. E estava aqui acompanhando e parece que vamos encarar aí um segundo turno. E estava acompanhando também a cobertura dessa parceria da Oeste com o programa 4x4 e anotando alguns números aqui, completamente chocada com os institutos de pesquisa, né? Só para refrescar a memória aqui, o Senado no Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, até que eu estava assistindo vocês, 61, e as pesquisas davam 44, né? O governo do Rio Grande do Sul, o Onyx, a pesquisa dava 25 e ele estava com 38, agora deve estar mais. Álvaro Dias, que para o Senado do Paraná, que dava na frente, né, uma folga tranquila, com 41 na pesquisa, estava com 23 há poucos momentos. Então, assim, realmente as lojinhas de porcentagem do mestre Augusto saíram, sem dúvida nenhuma, como grande perdedor dessas eleições. E é impressionante que sempre erram para o lado para o qual torcem. Para o mesmo lado. Sempre para o lado em que prejudicam o lado do qual eles não gostam e acertam, e erram lá positivamente para o lado para o qual eles torcem. Rodrigo Constantino com a gente também. Boa noite, Consta. E aí, o que está achando aí desses números? Boa noite, Lacombe. Boa noite, querida Ana, Alan e Morgenstern e todo mundo que nos acompanha. Olha, minhas primeiras impressões aqui que eu vou dar, não tem como não chover no molhado, né? Essa questão dos institutos de pesquisa, que são empresas lucrativas, né? Virou já caso de polícia, é crime, né? Tem que ter uma CPI para investigar. Eu discordo, inclusive, do Alan nessa questão, porque não é uma questão de mercado. A gente sabe que banqueiros e emissoras de televisão contratam essas pesquisas, mesmo sem nenhuma credibilidade e errando sempre. Aliás, erro aleatório em estatística não tem lado, né? Como vocês acabaram de lembrar, nesse caso tem sempre um viés. Então ali tem alguma coisa deliberada, né? Eles contratam para influenciar as eleições. Então isso não é uma questão de livre mercado, isso é uma questão de conchavo criminoso, né? Isso tem que ser feito alguma coisa, o país não pode mais conviver com isso. Chamaria atenção também aqui para essas incongruências, né? Quer dizer, Minas Gerais, que sempre dizem que é um reflexo do país, é um Brasil em miniatura ali por conta da divergência toda do norte, de Belo Horizonte, Zema, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado da história de Minas Gerais, Senado e, de repente, o Lula, né? Então tem algumas coisas. E não podemos deixar de mencionar o Nordeste. Toda eleição é a mesma história, né? Então, existe uma divisão muito clara no país hoje, e essa divisão geográfica, ela também acompanha uma outra divisão, e é preciso dizer isso aqui. Um país que produz mais do PIB e um país que recebe muito mais em termos de assistência. Isso tem se repetido, triste ver, porque os petistas nem estão escondendo, né? O imitador de focas lá gritando, salve o Brasil, Nordeste. Então quer dizer que o que os petistas estão dizendo é que o Brasil tem que se mirar no exemplo do Ceará e da Bahia, não Paraná, Santa Catarina ou São Paulo, né? Vamos lá o Brasil inteiro numa Bahia ou num Ceará. Me parece que isso é um contrassenso, eles estão no fundo, de maneira um tanto velada, dizendo que eles querem continuar explorando miséria. É disso que se trata o projeto petista. E um último ponto para abrir aqui minha fala, Lacombe, é a questão dos traidores, né? Nós vimos aí as surras que essa turma levou. Mandetta, parece que os eleitores dele resolveram ficar em casa, né? A Joyce Hasselmann, que eu nem sabia que era candidata, acho que teve lá 2.000 votos, sei lá. O Alexandre Frota cá entre nós, vou ter que fazer uma piada até meio grosseira, mas me parece que ele tem mais parceiros de filme numa certa categoria que ele fazia do que eleitor,
né? Não teve eleitor, 700 pessoas até agora. Os irmãos W, né? Cada um ali também, somar os dois, não dá 2.000 votos. Então, mostra que a população está atenta em relação a esses oportunistas, que traíram o governo, traíram o país, na verdade, para se dar bem em algum projeto pessoal. Não se deram muito bem no resultado eleitoral, não. Estão colhendo aquilo que plantaram. A gente tem que depois dar uma olhada nessas votações todas dos chamados traidores aí, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o Mandetta, o Sérgio Moro, que está se elegendo lá. Uma pena, né? Não declaro voto, não fiz santinho, não fiz campanha para ninguém, mas torcia muito pelo Paulo Eduardo Martins ali no Paraná, que também, de certa forma, foi prejudicado pelos institutos de pesquisa, né? Exato, porque ele nunca figurou entre os dois primeiros e não sei quanto é que está a diferença, se puderem me soprar aqui, a diferença entre o Sérgio Moro e o Paulo Eduardo Martins, quando saí de casa estava indo em torno de 3 pontos percentuais, mas o Paulo Eduardo Martins pode-se dizer, de certa forma, foi prejudicado sim pelos institutos de pesquisa, porque ele nunca aparecia ali com chance de ser eleito. Era Álvaro Dias, Sérgio Moro e ele ali, uma diferencinha bem razoável atrás, né? E é uma figura maravilhosa, ótimo deputado federal. Infelizmente, vamos perder um ótimo deputado federal e ficamos sem esse, que seria um excelente senador pelo Paraná.